A palestra que a gente vai começar hoje vai falar sobre a cidade em que nascemos. É um tempo onde o Rio de Janeiro está completando 450 anos, a gente vive numa cidade maravilhosa, Brasil, um país tropical, cheio de belezas naturais, sem problema nenhum, sem corrupção, né? Violência zero, saneamento básico 100%. E aí é isso que a gente vai discutir um pouco hoje. A gente vai falar que, por exemplo, quem nunca ouviu falar, eu tenho certeza que aqui ninguém faz isso, nunca ninguém viu, nem conhece nada, a não ser pelo noticiário. O pessoal usa do recurso da tecnologia, por exemplo, para quando tem uma lei seca, se valer do recurso do GPS, de um programinha que se chama Waze, né, que é um GPS que vai montando pontos na rua, para saber onde que tem lei seca, onde tem blitz, onde tem acidente, mas eles usam exclusivamente para saber onde tem lei seca. Por quê? Para beber todas. Para que sabe que não pode dirigir sob efeito de álcool, qualquer quantidade, mas a gente faz uso do álcool mesmo sabendo disso. A gente também tem problemas do tipo numa blitz, onde quando a gente é parado, esqueci o documento em casa, ou o meu documento venceu, ou não fiz a vistoria do carro, por mais que a gente possa discordar de alguns aspectos da lei, a gente sempre tem aquela coisinha: não, seu guarda, o que eu posso fazer para me isentar dessa multa? Quem nunca ouviu falar nisso? Isso é até bastante corriqueiro. Casos do tipo: o político tal é um ladrão. Mas quem nunca ouviu falar de um colega de trabalho ou de alguma outra situação onde a pessoa se apropria indevidamente de um dinheiro que não é dela? Quem nunca ouviu falar disso? Não menos importante, sim, é um caso que parece até muito pequeno, mas num local que eu costumo frequentar, as pessoas costumam levar um lanchinho para deixar lá, para depois do almoço, chega no final da tarde, vai batendo aquela fomezinha, e aí começa, deixa o lanchinho na geladeira, aí quando vai ver, cadê meu lanche? Alguém pegou meu lanche, se apropriou, é um lanche, besteirinha, a pessoa desce, compra outro e fica tudo certo, mas é aquele tipo de coisa. Por que alguém pegou sem me avisar? Se apropriou indevidamente. Então, a gente fala muito sempre dos problemas do lado de lá. Os problemas são eles. A gente vive num país que, apesar de todas as belezas naturais, cheio de problemas sociais, cheio de problemas financeiros, econômicos, enfim, problemas de um monte que a gente, se pudesse enumerar aqui, a gente ia passar uma hora só falando deles. Mas não é o objetivo disso. Por que nós nascemos num país assim? Por que nós nascemos numa cidade onde a gente vive reclamando do prefeito que está quebrando a cidade toda? O pessoal reclama muito. Eu trabalho ali no centro. Mas fecharam metade da Rio Branco para construir um trenzinho que vai dali para ali e não vai adiantar o trânsito brasileiro, o trânsito carioca. Por que a gente passa por essas coisas? Já pararam para pensar? E aí tem pessoas que falam assim: estou cansado de viver nessa cidade, eu vou me mudar daqui. E aí vai para outro lugar e encontra, não os mesmos, mas outros problemas. Não é verdade? Tem pessoas que eu conheço que foram morar fora do país, que não reclamam mais dos problemas corriqueiros de educação, por exemplo, no metrô, no transporte público, mas reclamam de problemas outros. Às vezes problemas de saúde, às vezes problemas de clima, enfim, problemas sempre haverá. Então, não adianta fugir, o problema não está fora. E é isso que a gente vai tentar entender um pouco melhor hoje, sob a luz da doutrina espírita. Uma vez que nós somos espíritos, que nós não estamos vivendo nem a primeira nem a última vez aqui na Terra, então, por que isso se formou da forma que está? Por que, já que a gente não vai viver a última vez aqui, o que a gente vai deixar de legado para o futuro? Né? Quando nós voltarmos aqui novamente, o que a gente vai encontrar? O que nós mesmos deixamos quando voltarmos no futuro?
Se voltarmos, e a gente vai falar porque eu sigo um pouquinho mais à frente. Entrando um pouquinho mais na doutrina espírita, para começar a entrar um pouco mais no tema. Todo mundo, acredito que todos aqui já tiveram contato com o Livro dos Espíritos, o estudo da doutrina espírita em algum nível, né? Saber que somos espíritos, que reencarnamos, que nós nascemos simples e ignorantes. Todos têm esse conhecimento, mesmo que superficial. Alguém não tem esse conhecimento? Então a gente pode seguir esse raciocínio. Então nós nascemos simples e ignorantes. O Livro dos Espíritos nos ensina que antes de encarnarmos como seres humanos, como homens, nós passamos experiências em diversos reinos. Quais são? Reino mineral, o vegetal e o animal, até a gente entrar no reino hominal. E a gente está regido pelas leis divinas, lei de causa e efeito, né? Enfim, e todas as leis que são derivadas aí das leis divinas, né? E a gente vem reencarnando. Naturalmente a gente só vem fazendo coisa certa, desde que a gente encarnou pela primeira vez como homem, não é verdade? A gente sempre foi reencarnando, eu sempre fiz tudo certinho na primeira encarnação, na segunda, na terceira, na milésima, na milionésima, e assim a gente vai seguindo. Claro que isso é uma ironia. A gente vem acertando e a gente vem errando. A gente vai ganhando os nossos méritos de acordo com os nossos acertos, e os nossos erros, nós somos convidados a experienciar novamente uma nova existência, para que a gente possa testar novamente aquela nossa situação, para ver se a gente acerta. E a gente vai trabalhando assim durante muitos e muitos anos, né? Nós como espíritas não cremos que o fato de errarmos vai nos colocar no inferno, ou vai nos colocar numa situação onde ficaremos condenados para sempre, porque a misericórdia divina sempre vai nos alcançar, e essa misericórdia divina nos dá essas chances de irmos tentando. Ninguém reencarna sozinho, né? A doutrina espírita nos esclarece que a família é a célula principal da sociedade. A sociedade, uma cidade, um bairro, um país, um continente, o planeta é formado por um monte de famílias, que é o que forma a sociedade. Então, essas encarnações, nós vamos adquirindo experiências, nós vamos adquirindo, criando simpatias com os espíritos, antipatias com outros, seja antipatia por sintonia vibratória diferente, seja porque a gente realmente pisou no calo do outro, ou o outro pisou no calo da gente, a gente não quer nem ver pintado de ouro na nossa frente. Então a gente vai tendo essas experiências. E o que a doutrina espírita nos esclarece? Que normalmente nós sempre encarnamos na família com os nossos amigos, nossos espíritos mais afins, não é isso? É isso? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Tem umas diferenças. O Espiritismo nos esclarece que o fato de nascermos em família é justamente para que nós aprendamos a amar o próximo, aprendamos a calar quando tem que calar, a falar quando tem que falar, a termos um espírito, às vezes, que está num estágio evolutivo menor do que o nosso, para que a gente ajude com o que a gente já aprendeu, aquele espírito a avançar também, para que os espíritos que são melhores do que nós, mais evoluídos do que nós, nos ajudem também a entrar no processo de melhoria, né? E assim a sociedade, a família vai acontecendo. Só que na maioria das vezes, o que acontece? Um irmão às vezes não se afiniza com o outro, um pai não se afiniza com o filho, e o que acontece? Quero mais saber dessa pessoa, eu vou fugir, eu vou sumir. E aí acontece o seguinte, chega o lugar lá, aí some, porque a gente tem essa liberdade, né? Até certo ponto nós vamos ser livres para dizer, ó, não quero mais viver com essa pessoa. Aí chega num determinado momento, a gente desencarna, chega do lado de lá, aí chega nosso espírito protetor, pois bem, eu coloquei fulaninho como seu irmão, e você, para você resgatar uns probleminhas que você tinha com ele, você fugiu da oportunidade. Vamos fazer o seguinte, você vai voltar como filho agora.
aí volta de novo. E aqueles problemas, a gente pode não lembrar deles de maneira clara. Mas a gente tem aquela sensação, poxa, meu santo não bate com dele, eu não me afinizo, não vou muito com a cara dele. Tem esse tipo de coisa. Mas a gente é obrigado, entre aspas, a viver daquela forma para que a gente consiga resgatar os débitos. Imagina isso num contexto, a gente está falando no contexto familiar, mas imagina isso no contexto de um bairro. Nosso vizinho não é nosso vizinho por acaso. A gente não vive no nosso bairro por acaso. Tudo há uma razão de ser, absolutamente tudo. Nada é ao acaso. Como dizia Einstein, Deus não joga dados no universo. Então tudo é muito bem planejado. Então, se a gente pensar um pouco mais, expandir o nosso raciocínio um pouco mais para uma esfera de uma cidade, o mesmo raciocínio se aplica. Claro que aqueles espíritos que nascem na nossa família têm uma ligação mais forte com a gente e nós precisamos de alguma forma trabalhar do lado deles. Mas a pessoa que trabalha com a gente também tem algum tipo de laço com a gente. As pessoas que a gente encontra no centro espírita, pode ter certeza que não é a primeira vez que a gente se encontra. E pode ter certeza que aqueles que acham que é a primeira vez estão totalmente enganados. Porque quando a gente entra numa casa espírita e todos estamos reunidos aqui, podemos cogitar, por exemplo, que estivemos juntos em religiões do passado, onde talvez o orador aqui que vos fala estivesse dando conselhos inadequados e agora tendo que resgatar esse momento, dando um conselho, pelo menos na nossa visão aqui dentro do Espiritismo, um pouco mais dentro das leis divinas, adequados. Então, nada é por acaso. Então, nós também temos um laço que nos une, porque a gente está dentro mais ou menos no mesmo nível evolutivo, uns mais evoluídos, outros menos, mas mais ou menos vivendo as mesmas provações. E aí, entrando um pouco mais, eu usei muito o livro Obras Póstumas, que falava sobre expiações coletivas. E quando a gente começou a estudar sobre esse tema, fiquei pensando, a gente sempre fala, né, das coisas boas que tem, mas vamos pensar um pouquinho das coisas esquisitas que acontecem na nossa cidade, das expiações, que é o que as pessoas normalmente têm mais dúvidas, principalmente os iniciantes, que têm os primeiros contatos com a doutrina espírita. E aí a gente, estudando a Obras Póstumas, viu que Kardec explicava o seguinte: as mesmas leis que se aplicam ao indivíduo, as leis divinas, né, de ação e reação, por exemplo, né, também se aplicam ao membro da família, que também se aplicam a uma coletividade, uma sociedade. Exatamente as mesmas leis. Vamos fazer um exercício. Vamos pensar numa pena, vamos dizer assim, num débito que poderíamos adquirir como indivíduos. O que a gente poderia fazer de errado, que a gente considera hoje no nosso conhecimento que não seria adequado, que a gente poderia resgatar numa vida seguinte, como indivíduos, eu comigo mesmo. Alguém arrisca alguma coisa? Excesso de abortos, você vem externo. Um bom exemplo, uma pessoa que cometeu vários abortos, ela pode vir estéril numa vida seguinte. Bebida, né? Bebida pode trazer, né? A pessoa pode reencarnar, se aquilo foi uma coisa que marcou muito o perispírito daquela pessoa, numa próxima reencarnação, pode vir com problema de fígado, ou enfim, alergia, qualquer coisa, glúten, enfim. Então são coisas que a gente, como indivíduos, pode adquirir. E como membros de família? A gente amou menos. Amar de menos, Ajudou menos. Atrapalhou mais. não trazer uma boa educação para um filho, por exemplo, colocar um filho no mundo e deixar que o mundo o crie. Né? Não tem às vezes a gente vê muito, né? Os pais não assumem a responsabilidade da educação. Uma vez eu vi uma frase num artigo na internet que dizia assim: o que você quer? Ter filho ou ser mãe? Uma grande diferença entre uma coisa e outra. Né? Então tem muita gente que tem filho. Né? Porque ser mãe é diferente, ser mãe, ser pai é diferente. Exige uma dedicação, exige
a doação para aquele ser, porque ele está sobre a sua responsabilidade e você tem que dar tudo de melhor que você tem para que ele possa continuar a vida dele. Então, isso pode ser um débito. E o débito social, enquanto cidadão, o que a gente poderia citar? Marginalidade, a gente pode ser marginalidade, né? Posso ser um bandido, por exemplo, cometer assassinatos aí, isso afere, de certa forma, a coletividade. Uma pessoa que está em um cargo público, por exemplo, faz mau uso dos recursos, consciente, né? Se abstém de exercer o seu direito de cidadão de denunciar determinados problemas, né? Acaba assumindo aquilo ali como uma coisa natural e deixa acontecer e não fala nada. Isso são débitos que normalmente a gente vai adquirindo. E num contexto desse, por exemplo, essa pessoa que agiu dessa forma, numa próxima vida, pode vir a reencarnar como, por exemplo, um mendigo que dependa muito dos recursos do Estado, e o Estado que ele nasceu faz mau uso dos recursos, e eles não chegam até essas pessoas mais carentes. Pode ser né? A gente não tem como determinar, mas pelo exercício da lógica, da razão, a gente consegue deduzir esse tipo de coisa. E aí a gente vê a nossa responsabilidade. Isso não significa também que a gente é perfeito em tudo ou é falho em tudo. Tem muitos que são, como indivíduos, pessoas muito ruins, né? Mas como membros de família são maravilhosos, são pais, mães maravilhosos. Ou são pais, mães maravilhosos, pessoas maravilhosas enquanto espírito, vamos dizer. Mas quando pensa em cidadão, não, eu não quero saber, o que importa é a minha família aqui, eu não quero me importar com nada que está acontecendo. Farinha pouco no primeiro. Por exemplo. Tem outros que são estadistas maravilhosos, mas péssimos membros de família, péssimos pais de família. Enfim, a questão é que isso tudo vai influenciar mais ou menos no contexto social que a gente vive. E a gente não reencarna sozinho, a gente nunca vai trabalhar sozinho, a gente sempre vai depender do outro. A gente nunca pode pensar que é autossuficiente. A gente sempre vai precisar do outro, nem que seja para que a gente possa ajudá-lo, porque no processo de ajudar o próximo, a gente também está se ajudando a melhorar, né? E no sentido de que a gente está aprendendo um com os outros, sim, o tempo todo. E não é só com quem a gente acha que é mais evoluído que a gente, não. A gente aprende até que com aqueles que, na nossa cegueira espiritual, podemos julgar como uma pessoa que não está evoluída espiritualmente, né? Quantas vezes, já vi, eu não vou me lembrar exatamente o relato, mas, se eu não me engano, é Joana de Ângeles fala que um mendigo era visitado pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus. Eu não me lembro exatamente a história, porque aquele espírito tinha uma envergadura moral tão grande, apesar da condição que ele vivia ali encarnado, que ele tinha todo o mérito de receber uma visita ilustre. Então, o fato da condição social não quer dizer absolutamente nada. E a gente tem que olhar para as pessoas e sempre ter essa seguinte mentalidade: o que eu posso aprender com essa pessoa? Se no nosso egoísmo, no nosso orgulho, a gente disser que não pode aprender nada, o que eu posso ensinar para ela? Porque a gente, mesmo orgulhoso, mesmo sendo egoísta, a gente sempre tem algo para dar, né? A gente fala do trabalho na casa espírita, trabalho no bem de modo geral. Muitas pessoas têm aquela coisa assim: eu vou esperar ficar melhor nisso para poder começar o trabalho. Eu sou uma pessoa muito imperfeita para poder trabalhar na casa espírita. Eu sou uma pessoa muito imperfeita para fazer uma palestra, para trabalhar numa reunião mediúnica, ou para trabalhar na campanha do quilo. Muitas pessoas têm essa abordagem por egoísmo, elas não querem. Porque se Jesus Cristo fosse esperar que todo mundo fosse perfeito para começar o projeto Terra, a gente não teria nem começado ainda. Então, o que nós temos que fazer? Encararmos, olha, nós realmente somos pessoas que estamos em estágio evolutivo mediano, temos muito a aprender ainda, mas já temos a consciência de que precisamos melhorar. E o simples fato de termos essa consciência nos empurra para fazer o trabalho no bem. Porque
no próprio Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o fato de eu não fazer o mal, eu estou fazendo bem? Alguma coisa assim? E aí os Espíritos respondem: o simples fato de não fazer já é mal. E você sabe que pode fazer e não faz. Por menor que seja. Pessoas pensam às vezes que fazer o bem significa: eu vou montar uma instituição de caridade. Às vezes fazer o bem é sentar com um colega de trabalho e ouvir o que ele tem para dizer, para ele desabafar um pouquinho, a angústia que ele tem. Às vezes é ajudar uma pessoa que está atravessando um sinal na rua e não consegue atravessar sozinha. Isso é fazer o bem. O problema é que a concepção que a gente tem de bem é de coisas grandiosas. A gente lembra sempre que uma pessoa caridosa, Chico Xavier, Divaldo Franco e tantos outros nomes ilustres, não só do espiritismo, mas fora dele também. E a gente quer se comparar na nossa prepotência. Mas não, fazer o bem você pode me ajudar a fazer um trabalho aqui no Centro Espírita no sábado à tarde? Posso, vamos lá, eu vou abrir mão de algumas coisas para poder estar aqui. Mas é isso que é fazer o bem, a gente abrir mão de algumas coisas e fazermos escolhas acertadas. Mas eu não posso ir, eu estou errado? Eu gosto muito de Sartre, da filosofia de Sartre. E no meu estudo dessa filosofia, eu concluí que não existe certo e errado. Eu tenho o direito de escolher o que eu quiser. Até porque o conceito de certo e errado é relativo, concorda? O que nós consideramos certo hoje, amanhã a gente pode considerar errado. Da mesma forma que coisas que considerávamos errado no passado, hoje achamos que é certo. E esse conceito vai mudando à medida que a gente vai evoluindo. Então a gente tem total liberdade de escolher. A gente pode escolher aceitar o convite ou não. Então quer dizer que podemos ser levianos e vivemos a vontade do corpo, das sensações? Pode. Você pode viver assim. A questão é que toda decisão implica numa consequência. E Sartre diz: você é livre. Apesar da liberdade ser angustiante, porque você fazer escolhas te leva à angústia. Uma vez que você escolheu, você tem que estar ciente das suas escolhas e das consequências que virão. E ser responsável, e aí qualquer semelhança com Joana de Ângeles não é mera coincidência, não é culpa, é ser responsável pelas consequências. Maduro para poder absorver as consequências e ter bagagem, experiência, para num próximo momento de decisão semelhante eu possa falar assim: eu escolhi desse jeito da última vez e não deu certo. Agora eu vou escolher pela minha experiência esse jeito aqui, que é um jeito mais adequado. Então, não adianta eu dizer: você fez errado ou você fez certo, porque eu não sei o que a pessoa vive, eu não sei o que ela pensa, não sei o que ela sente, não sei. A gente não sabe nem o nosso cônjuge, os nossos filhos, o que eles vivem nas 24 horas, que dirá as outras pessoas. Então a gente não tem direito nenhum de julgar ninguém. Esse é um primeiro ponto para a gente começar a melhorar a sociedade que a gente vive. E esse exercício tem que começar. Qual é a célula da sociedade? A família. Esse exercício tem que começar na família. Porque a caridade começa em casa. É a nossa escola, a nossa casa. Avançando um pouco mais, para entender um pouco mais da questão das expiações coletivas, no ano de 177, na cidade de Lyon, nas Gálias francesas, num concílio, era comum reunirem aquelas pessoas que não eram cristãs, pegarem os cristãos e vai servir de espetáculo para o povo. Só que eles estavam já enjoados de botar os cristãos com as feras. Já estava muito corriqueiro botar leão para comer cristão. Vamos fazer um negócio diferente. Quem propôs isso foi Marco Aurélio. Não, o imperador na época era Marco Aurélio. Quem propôs isso foi Alcio Plancus. E eles estavam lá entre eles, os franceses, o pessoal comprando junto, e falaram assim: bom, vamos fazer um negócio diferente, alguma coisa que chame mais atenção, que surpreenda mais, e o povo possa entender que quem manda aqui é a gente. Esse negócio de cristão aí não está com nada não. Vamos fazer o seguinte, vamos botar fogo em todo mundo. E aí eles botaram lá um monte de líquido inflamável, jogou o pessoal para lá para dentro e
botou fogo no pessoal. Só que nada fica impune no universo. O tempo se passou, 18 séculos se passaram. 18 séculos. Em 1961, em Niterói, já sabem? 1961, em Niterói, precisamente no dia 17 de dezembro, um dos maiores eventos circenses que estava tendo na cidade, em menos de 10 minutos, uma pessoa lá do circo viu que começou a pegar fogo. Em menos de 10 minutos começou a pegar fogo em tudo. Tinha estimados 3 mil espectadores. 3 mil espectadores. Apuraram-se aproximadamente 503 mortes. Só que não há certeza sobre esse número, eu acredito que tenha tido mais mortes. Isso aqui está narrado num livro do Chico Xavier, uma carta que ele recebeu. Ele diz que esse fato que ocorreu em Niterói foi uma consequência de um ato cometido 18 séculos antes. 18 séculos antes. A providência divina agiu de uma maneira onde aqueles espíritos, olha, 18 séculos, é muito tempo. A providência divina preparou que aqueles espíritos que tinham débitos em comum estivessem juntos no mesmo local e expiaram ali aquela prova, né? Aquela situação onde eles precisavam passar daquilo, possivelmente se zerando aquele débito. Ela atrasou. Ela dizia que ela atrasava sempre. Ela disse. Então ela não estava em 177 lá na Por França. conta dela, por ela ter atrasado, ela era pequena. Ela não foi, a família inteira não foi. Nada é por acaso, né, gente? Nada é por acaso, a gente já falou. Então, o que esse exemplo traz pra gente? Assim, a espiritualidade, a providência divina, tem todos os meios para que unam os espíritos afins nos locais onde eles precisam estar. Então, se nós estamos aqui hoje, é por providência divina. Se nós estamos na Terra hoje, é porque aqui é o local onde a gente precisa reencarnar, está aqui aprendendo, passando dificuldades, acertamos uma vez, outra hora nós erramos, para que a gente vá evoluindo, até que cheguemos a um ponto de ou continuamos aqui num mundo melhor, ou vamos por outro mundo, melhor ou pior. Outro exemplo, muito famoso também no movimento espírita, são os exilados de capela. Quem nunca ouviu falar? Exilados de capela é uma história bastante conhecida, que foi mais ou menos assim, vou resumir bastante. O Cristo de Capela, né, o Jesus de Capela, né, porque a gente sabe que cada planeta tem um responsável por ele, tem um governador espiritual. Então, o Jesus de Capela estava passando por um momento no planejamento de Capela similar ao que nós passamos hoje. E esse momento que eles passavam, eles tinham espíritos que estavam acompanhando o progresso e outros espíritos que não estavam nem aí para o progresso. Eram espíritos que já tinham alguma evolução moral, estava distante da maioria dos capelinos lá, mas eles estavam atrasando. E Kardec diz o seguinte, e os espíritos dizem o seguinte no livro dos Espíritos: quem não acompanha o progresso vai ser arrastado por ele. E não foi diferente com os capelinos. Jesus estava aqui, projeto Terra, lá na prancheta, falou assim: olha, eu tenho esse planeta aqui que eu estou precisando de uma ajudinha para ajudar nessa evolução. Faz o seguinte, esse pessoal aí que é meio rebelde, taca para cá, que eu dou um jeitinho neles. E eles vieram. E aí formaram as primeiras grandes civilizações, os egípcios, Atlântidas, arianos e algumas outras aí que a gente não vai se deter muito. O que esses espíritos, que para o planeta Terra, que naquela ocasião era um planeta primitivo, trouxeram? Deu um impulso, né? Deu um impulso, não só moral, porque por mais que eles fossem esquisitos lá em Capela, para a Terra eles eram, né, eles estavam bastante evoluídos aqui. Então a providência divina, vamos lá, ajudar o planetinha Terra lá que está começando a crescer.
começaram a trazer o conceito de espiritualidade, de crer num Deus, ou em entidades, ou vários deuses, a crença de que há algo além da matéria. Começaram também a ajudar a evolução tecnológica. Tanto que tem coisas hoje que até hoje, depois de tantos séculos, as pessoas não sabem como funcionam bem. Coisas que, por exemplo, em termos de astronomia, os maias, os egípcios, há quem diga que as pirâmides foram construídas perto de polos magnéticos específicos da Terra, que não foi por acaso. Então, melhorou a agricultura, navegação, astronomia, tantos outros assuntos aí. Ajudaram nesse processo, porque eles não estavam mais afins lá, então eles vieram para um lugar que estavam afins, igual a gente está no Brasil porque a gente está mais ou menos no mesmo barco. Então eles trabalharam aqui, continuaram o processo deles, né? Porque eles, por mais que eles fossem duros, eles fizeram bem. Jesus não esperou ele ficar perfeito, os espíritos ficarem perfeitos para poder começar o trabalho. Fizeram o trabalho, deram o primeiro passo na Terra e voltaram para lá. A Terra hoje está passando por um processo similar ao que passava Capela há um tempo atrás. Jesus já falava que nós somos os trabalhadores da última hora. O Espiritismo fala que a gente já está no finalzinho aí. Ó, a galera que tem que resgatar, resgata logo. A gente vai ter que resgatar nos 40 anos aí o que teríamos que ter resgatado em séculos. As doutrinas evangélicas falam do juízo final. Tantas outras aí, correntes, falam de tantas outras. E o próprio Chico Xavier, numa das conversas dele, falava do tal do planeta Chupão. Quem já ouviu falar? Planeta Chupão. Tenho certas reservas científicas, né? Com relação a exatamente a forma com que isso pode se dar. Mas esse assunto de planeta Chupão, ele não é exclusivo da doutrina espírita. Os esotéricos já falam disso. Falam que tem um tal de um planeta Helenim, que está se aproximando da Terra. Justamente no momento onde a gente está no processo de transição, juízo final, final dos tempos, onde a gente tem duas alternativas. Ou seguir com o processo, continuarmos aqui, ou o planeta Chupão chupar a gente para lá. Né? Ou sermos transferidos para que a gente não atrapalhe mais o progresso da Terra. Então é comum que no final dos tempos a gente tenha problemas como da ordem que a gente tem hoje. Não só problemas de ordem social, que a gente vê de assassinato, o Estado Islâmico, infelizmente agindo daquela forma com os judeus, com os cristãos, e os problemas de ordem também física, né, na Terra, problemas também causados pelo homem, como vazamento de radiação, aquelas coisas todas. Isso, nada disso é por acaso. Isso tudo faz parte de um planejamento que a Terra tem que passar e nós estamos aqui e temos que fazer as nossas escolhas. Ou a gente acerta, ou a gente vai ter que acertar em outro lugar pior do que aqui. Pior, menos evoluído do que aqui. Então, esse é um processo. E por isso nós estamos aqui juntos, nesse planeta. E para já começar a finalizar, o tempo está acabando, tudo isso que a gente falou leva a crer o seguinte: adianta eu reclamar? Adianta eu reclamar da cidade? Adianta eu reclamar do país, da Dilma, do senador, do prefeito, do Tiririca, do Romário? Adianta? Não. Porque eles também são cidadãos, igual a gente. Se eles estão lá, é porque nós afinizamos numa coletividade com eles. Não colocando eles do ponto de vista que eles estão errados e a gente está certo. Nada disso. A nação tem um líder que afiniza. Não vou dizer que merece, que é muito pesado, mas que afiniza. Então, se a nossa cidade, nosso país está da forma que está hoje, que é isso que a gente precisa. Ah, mas tem muita gente que faz determinadas escolhas de voto e não tem conhecimento. É verdade. Ah, mas tem muita gente que não quer se abstém de opinar sobre isso. É verdade. Mas reclamar também não adianta. O que a gente
como espírita, do ponto de vista que sabemos das consequências espirituais das nossas decisões, até mesmo materiais, porque ela vem nos dando ela não separa o homem da matéria, né? Ela diz que os dois vivem juntos, a matéria evolui o espírito e o espírito evolui a matéria. Então o que a gente tem que aprender com isso? O que a gente vai fazer? A gente vai ficar só reclamando, postando no Facebook memezinhos de políticos, memezinhos de problemas sociais que acontecem? O que a gente vai fazer com isso? A gente vai reclamar ou a gente vai ser agente de mudança? Ah, mas como que eu posso mudar a sociedade? A gente falou que o que forma a sociedade são as famílias. O que a gente faz para fazer a diferença dentro da nossa família? Quantas vezes a gente já parou para conversar de verdade, olho no olho, com o nosso cônjuge? Quantas vezes a gente já parou para ajudar nosso filho numa lição de casa? Isso é fazer a diferença para a sociedade. Porque a falta disso faz com que as pessoas ajam de maneira esquisita. O que a gente está fazendo para modificar isso? Espiritualmente, a gente está buscando, a gente está aqui buscando nossa evolução, nosso esclarecimento. Mas e socialmente? O que a gente está fazendo? A gente só está sentado atrás do computador postando no Facebook, no Twitter, no Instagram, o que está acontecendo de errado? Ou a gente está mais agindo proativamente para mudar? Ah, mas eu não vou mudar a sociedade. Não vai mesmo. Ninguém aqui é Martin Luther King, ninguém aqui é Madre Teresa, Gandhi, estamos longe disso. Mas a gente pode trabalhar na nossa porção. E a nossa porção é na nossa família, é no nosso trabalho, no centro espírita, nos locais que a gente frequenta. Essas são as oportunidades que nós, enquanto cidadãos, temos para poder fazer uma sociedade melhor. É no bate-papo com uma pessoa que a gente vai ajudá-la, se a gente é mais esclarecido no aspecto econômico ou aspecto político, ajudá-la a entender um pouco melhor o cenário para que ela possa fazer uma decisão correta. Pelo menos do ponto de vista, né, que a gente tem. A gente vai discutir as ideias para que elas possam ser evoluídas. É isso que vai fazer a diferença. Espiritualmente, não adianta a gente ficar dentro da casa espírita, dentro da igreja, dentro do templo, só fazendo preces, porque isso não vai mudar o mundo. Nós somos espíritos encarnados, logo vivemos em sociedade. Ah, mas o que eu preciso fazer? Estudar. Estudar. Ah, mas estudar o espiritismo? Também. Ah, estudar economia, estudar história, para entender por que a gente está aqui hoje da forma que está. Por quê? Estudar a política, entender do que se trata. Porque se a gente não conhecer, não tem milagre. A gente tem que evoluir moralmente, que é o que nós estamos fazendo aqui, nós temos que evoluir intelectualmente também. O fato de sermos espíritas, às vezes, eu sinto em determinados comportamentos, atitudes conformistas. Ah, eu sou espírita, eu entendo que tudo está na lei divina. Não. A gente é trabalhador do Cristo. E trabalhar por Cristo não significa só trabalhar na religião, no aspecto espiritual. Trabalhar no aspecto social. E o centro espírita ensina isso. Toda vez que ele alfabetiza um adulto, toda vez que ajuda um adulto, os pais a cuidarem de uma criança, a educarem uma criança, a ensinar noções básicas de higiene, a dar alimentos para quem não tem condição de comprar, isso tudo o centro espírita ensina. Só que as pessoas se prendem mais no aspecto, e a carta que vai vir da espiritualidade vai me dizer o que eu devo fazer. Não, não é isso. Hoje a gente não vê mais fenômenos da forma que a gente via no passado, porque a gente não precisa mais. Porque a gente já conhece, a gente já sabe o que vai acontecer quando a gente desencarnar. A gente sabe que o nosso ente querido vai ser recebido lá do outro lado, de acordo com as atitudes e as obras que ele fez aqui. Agora a gente tem que agir aqui, porque a gente está passando por um momento de transformação e não estamos fazendo nada. A gente está acomodado, porque esperando a transição chegar e não estamos sendo agentes de mudança. E é isso que a gente tem que fazer, porque a mudança ela vem através da ação. Se não agirmos, não haverá mudança.
E aí a gente conclui, que a gente já falou, o aspecto espiritual ajuda muito nesse processo. E a gente não deve ficar com esses conhecimentos só presos aqui. Vamos fazer isso que o nosso amigo está fazendo aqui. Vamos gravar e vamos botar na internet. Está lá, para quem quiser ouvir. Eu tenho um monte de palestras gravadas na internet. De pessoas que eu nem sei de onde assistem, comentam, curtem, enfim. É um processo, é uma forma que eu encontrei de fazer alguma diferença no aspecto espiritual. Mas tem um aspecto social também, o nosso trabalho. Como que o nosso trabalho agrega para a sociedade? E aí deixar de reclamar do trabalho, né, gente? Porque a gente, às vezes, ora, reza, faz prece para conseguir um trabalho. Aí quando consegue, tem a oportunidade, ai meu Deus, meu chefe, meu salário, não sei o quê. Mas já pararam para pensar qual é a utilidade do nosso trabalho para a sociedade? Eu costumo dizer para as pessoas que são mais próximas que a gente começa a ficar mais motivado, que a motivação não adianta ninguém dizer para a gente, faça isso. Ninguém vai motivar a gente, em qualquer tipo de trabalho. A motivação ela vem de dentro. Dinheiro não motiva ninguém. Eu posso deixar o cara motivado por 2 meses com o aumento do salário, mas os problemas continuam os mesmos, as pessoas que cercam continuam as mesmas e não vai mudar nada. Então a motivação vem de dentro e a gente começa a ficar motivado quando a gente entende o porquê das coisas que a gente faz. E é isso que a gente tem que buscar, significado nas coisas que a gente faz, para poder fazer melhor. E isso, a gente fazendo melhor, a gente contribui para um quadro social melhor. E assim a gente vai encerrando por aqui, deixando essa reflexão. O que nós temos feito para mudar a sociedade? Graças a Deus. Olha já